Olá, bom dia a todos e a todas. Pessoal que está aí no fundo, vamos voltando, por favor. A gente está com um tempo um pouquinho restrito agora. Obrigada, gente. Então, antes de começar, dar continuidade, na verdade, o que foi discutido no painel 1, eu estou aqui com a Carolina Aragão, e ela é diretora na Rio Climate Week, e ela queria dar as boas-vindas também para vocês, e, na sequência, a Sueli Voltarelli, aqui do CCBB. Olá, tudo bem? Vim só dar umas boas-vindas, agradecer o engajamento, em primeiro lugar, das organizações. A BV Rio, então, tem sido uma parceira fundamental para a gente fazer essa semana acontecer com sucesso e a gente conseguir levar as melhores discussões e avanços do clima para a COP. Então, quero agradecer a presença de todos, agradecer a parceria fundamental do CCBB. Sem essas organizações que acolheram todas as discussões com tanta generosidade, seria impossível fazer essa semana acontecer. E sem esse palco para a gente discutir, não teremos avanço. Então, muito obrigada por todos. Vim só dar boas-vindas. Contem com a gente. Vocês que são de outras organizações, ano que vem estaremos de novo fazendo isso, com mais calma, tranquilidade, todos juntos. Mas, por favor, façam parte dessa discussão junto para que a gente consiga produzir o máximo de inovação possível. Estou aqui para quem precisar, estou aqui ou em outro lugar, todo mundo tem meu contato também, fácil de me achar. Carolina Aragão, sou diretora do ProNatura e do Rio Climate Action Week. ProNatura que é co-host da Semana do Clima também. Então, muito obrigada. Sueli, você merece todos os aplausos do mundo por receber essa semana com tanta generosidade e carinho. Gisele, então, que fez o impossível aqui no CCBB. Então, muito obrigada. E reforço a importância da BV Rio em toda essa semana. Muito obrigada a todos vocês. Oi, pessoal. Bom dia a todas e todos. Bom, eu quero primeiro agradecer a oportunidade do CCBB participar desse projeto tão lindo. E Carolina nos procurou e logo nos envolvemos, porque é um assunto de muito interesse de todos, né? E também é um tema que faz parte da marca Banco do Brasil, é um dos territórios da marca do Banco do Brasil, é a sustentabilidade. O banco está muito envolvido com a COP, então, fundamental a nossa participação. Agradecemos a possibilidade de participar, uma honra para a gente recebê-los todos aqui. Espero que todos gostem do evento e apreciem e aproveitem muito e que isso traga bons frutos para todos nós, né? Que essa ação é uma ação que tem que ser de todos e é uma ação que tem que ser coletiva. Então, obrigada, né? É uma honra para o CCBB estar participando. Obrigada pela presença de todos vocês. O CCBB está disponível. Nós temos aqui a equipe. Hoje estamos fechados, mas a partir de amanhã, hoje é um dia que o CCBB fecha para fazer manutenção, uma limpeza mais rigorosa. A partir de amanhã, as exposições estarão funcionando e quem estiver de volta participando do evento amanhã, fale com alguém da nossa equipe e nos procure para poder ver as exposições que estão em cartaz e também outras atrações aqui no cinema e no teatro. Então, muito obrigada e aproveitem esse evento. Obrigada. Obrigada, Sueli. Obrigada, Carol. Então, pessoal, a gente vai voltar aqui, né, nesse segundo painel. Acho que tivemos bons insights aí na primeira discussão, né? Roberta trouxe aí a questão, né, desses arranjos institucionais, né, desses pilares que precisam ser olhados, né? A gente está falando de cadeia da restauração e a gente precisa estruturar uma cadeia da restauração. Então, eu acho que agora, nesse momento, né, a gente está falando de destravar o mercado da restauração com inovação e escala do setor privado, a participação do setor privado, que vai ser muito importante.
A gente tem aí, recentemente, né, a nota conceito que saiu do TFFF na semana passada e está reforçando, né, os 300 bilhões que a gente está se comprometendo até 2035 por ano, né? Então foi falado aqui também mais cedo que a gente não tem esse recurso ainda, não sabe de onde esse recurso vai vir. Então esse é o grande desafio, né? O bolinho de, como chama, o pastel de angu, está aí a receita, né, sendo desenvolvida, mas a gente precisa, né, de mais ingredientes para que a gente consiga distribuir esse bolinho aí, esse pastel para mais gente. Então acho que esse é um ponto fundamental nessa discussão, né? E ficou muito evidente agora nessa última discussão em junho, né, em Bonn, também de como que a gente vai conseguir dar essa escala, né, considerando que tem aspectos não só na cadeia produtiva, mas também na qualificação da mão de obra, das pessoas que estão participando, como que vai ser essa estruturação. Então, queria convidar aqui alguns painelistas que vão trazer também alguns insights, começando com o Maurício de Moura Costa, da BV Rio. Obrigada, Maurício. Beijinho para você. Só um minuto, que está carregando. Maurício é diretor executivo da BV Rio, tem uma trajetória internacional do direito ambiental e mercado de carbono. Ele lidera iniciativas que conectam instrumentos financeiros, né, à conservação, e vai apresentar o Planafor, o plano estratégico que articula políticas públicas e mecanismos de mercado para destravar a restauração em larga escala. Em seguida, eu queria convidar o Tiago Piccolo. Ele é CEO da ReGreen, economista de formação por Harvard. O Tiago lidera uma das empresas mais inovadoras em restauração ecológica de alta qualidade, com experiência em varejo, indústrias e fintechs. Ele traz uma visão estratégica sobre como transformar a restauração em um negócio com retorno financeiro e impacto mensurável. Obrigada, Tiago, por estar aqui com a gente. E agora eu queria chamar a Carole Alarcon. Carole é secretária executiva da Coalizão Brasil Clima e Florestas. Bem-vinda. E atua na articulação entre o setor privado, a sociedade civil e o governo, promovendo políticas públicas e práticas empresariais alinhadas à agenda climática e de uso da terra. Obrigada, Carol, por ter aceitado. E também queria convidar a Alessandra Nasser Caiafa. Ela é bióloga, professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, onde coordena o LEVRE, laboratório dedicado à restauração da Mata Atlântica. Ela é uma referência na interface entre ciência, educação e prática de campo e atua na liderança da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, SOBRE. Obrigada. E, por fim, é um prazer convidar a Ana Garrido, gestora de projetos da EcoSecurities, com mais de 15 anos de experiência em soluções baseadas na natureza. A Ana atua na estruturação de projetos que conectam conservação, certificações e retorno financeiro com foco em integridade e inovação. Muito obrigada por todos terem aceitado e estar aqui com a gente. Maurício, vamos falar um pouco, né, em relação ao Planafor, que propõe uma articulação entre a política pública e os instrumentos de mercado, né? E como que a gente pode estar destravando esse mercado e garantir a restauração, né, como uma oportunidade econômica, né, analisando os riscos. E eu queria saber, assim, hoje, para você, né, quais seriam os gargalos, pegando um pouco esse link do que a gente falou mais cedo, né, para esse mercado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos por estarem aqui nesse dia, uma sala cheia de tanta gente interessada nesse tema. Não, de fato, o restauro ele está um dos 8 eixos estratégicos que a gente identificou quando a gente fez
O Planaflor, que é um plano estratégico de implementação do Código Florestal, foi elaborado por um consórcio de organizações, que é a BV Rio, juntamente com o FBDS, com a Fundação Getúlio Vargas e a Conservation Strategy Fund, CSF, que, quer dizer, é um conjunto de organizações com competências e capacidades muito complementares, e, ao longo desse processo, a gente produziu diversos estudos, 20 estudos e uma série de mapas temáticos muito interessantes, muito bem elaborados pelo FBDS, a expertise deles, até chegar numa... E, para cada um desses eixos, a gente fez o diagnóstico de contexto, dos gargalos e propostas de atuação. E, sem dúvida nenhuma, o restauro é o maior componente, né? Mas a grande questão aqui, a gente ouviu no primeiro painel, super interessante, tanto as visões mais estratégicas quanto as dificuldades, né, casuísticas na ponta, onde você tem que levar. E o grande desafio, como a gente ouviu há pouco, a gente está na casa dos milhares, a gente tem que passar para a casa dos milhões. Então, isso tudo é o grande desafio, como é que a gente passa de um patamar para o outro, né? Nesse sentido, quer dizer, falou-se, quer dizer, o nosso compromisso, 12 milhões de hectares, né, evidentemente tem que ser combinado com uma outra obrigação de restauro que existe no Brasil. Além do compromisso internacional, tem o Código Florestal, esse tem 8 milhões e pouco em torno disso de áreas de APPs que precisam ser, né, restauradas e que são o candidato óbvio para atingir esses 12 milhões. Faltariam 3 e tantos, 4, que naturalmente também deveria entrar naqueles cerca de 10 milhões de hectares de déficit de reserva legal. Então, existe um arcabouço jurídico, existe uma obrigação legal de restauro, existe um compromisso internacional, que esses números todos estão fazendo sentido. Como fazê-lo, né? Por que a gente não está lá? Por que a gente ainda está numa fração muito pequena do que seriam os nossos objetivos como país, com regras internas e compromissos internacionais? A resposta, e eu acho que eu lamento não trazer nada muito inovador, todos já sabemos, falamos, quer dizer, o que está faltando aí? Falta uma série de coisas. Falta, evidentemente, o fortalecimento institucional do Estado. O Estado precisa ter mais força, ter mais recursos, estar mais bem estruturado para tanto monitoramentos, como para comando e controle, quanto para incentivos ao restauro. Falta assistência técnica, é preciso investir, ou falta mais, digamos assim, assistência técnica, falta mais a extensão, faltam recursos financeiros. Foi o ponto que foi levantado aqui, quer dizer, está tudo muito bom, muito bem, mas a gente precisa multiplicar os recursos por muito. A gente ouviu o Marcos falando aqui do BNDES, Floresta da Mais, o Fumbio está envolvido, são centenas de milhões de reais, e, no entanto, estamos falando de algumas dezenas de milhares de hectares. Para superar isso, precisamos dar escala de uma maneira que não estamos preparados. Por exemplo, para a conservação, né, falou-se um pouco do TFFF, mecanismos gigantescos que estão sendo desenhados e que, esperando e dando certo, tem uma quantidade de recursos compatível com a dimensão do desafio. No restauro, isso ainda tem que ser construído, e tem que ser construído com base em estruturas que, conversando com o setor, isso aqui é interessante de ver, quer dizer, você tem o papel do Estado, e o nosso foco no Planaflor foi sempre olhar o que o Estado pode fazer nesse sentido, muito na linha do que o Rafael Loyola falou mais cedo, quer dizer, o Estado tem que pavimentar a rua, tem que dar segurança jurídica para que o privado possa entrar e para que a operacional possa funcionar. Isso ainda precisa ser feito. Mas, ao mesmo tempo, você também tem, quer dizer, de onde vêm os recursos em escala que vêm necessariamente do setor privado. Não virão todos os recursos, estamos falando de dezenas de bilhões de dólares ao longo, ano a ano, talvez, que as estimativas variam de acordo com o que é com as metodologias usadas, evidentemente. Mas esse custo todo, também é importante ressaltar, esse foi um dos pontos importantes que a gente destacou no Planaflor, né? Muito se fala, quer dizer, evidentemente, a implementação do Código Florestal como um todo traz uma série de benefícios ambientais, o restauro, em particular, traz uma série de benefícios ambientais, mas a implementação do Código é muito caro, vai atrasar o desenvolvimento do país. Esse foi um ponto que a gente quis olhar com atenção, e, né, a Fundação Getúlio Vargas
que é especializada nisso, fez um estudo e uma simulação do PIB. Como é que se comportaria o PIB se o código for corretamente, estrategicamente implementado? Os benefícios indiretos, né, todos sabemos, já começando pelo, quer dizer, não só os ambientais, mas os custos que a gente tem pelo Brasil estar associado no comércio internacional de desmatamento. Isso é um problema que a gente tem que superar. Não há razão para a gente ser penalizado internacionalmente. Está aí as diretivas europeias e todos os entraves que a gente tem por estarmos ainda associados como potência agrícola ao desmatamento. Isso tem que parar, isso tem que mudar. E isso causa prejuízos econômicos. A não implementação do código, do restauro, etc., não só tem benefícios, mas a não implementação tem custos. E a implementação ela é um custo, e a resposta financeira e econômica é que não. Quer dizer, se a gente implementar o código da maneira que ele precisa ser implementado, o impacto no PIB, adotando a metodologia internacional que a FGV usa, que não absorve outros aumentos de produtividade resultantes, né, da recuperação da vegetação, dos equilíbrios ecossistêmicos, sem considerar nenhum ganho indireto desses, o impacto no PIB seria positivo, ligeiramente positivo, mas positivo e importante disso, que quebra uma percepção equivocada de que o Código Florestal é um centro de custos e problema para o país. Bom, e nesse sentido, então, a gente chega a dizer quais são, quer dizer, as grandes recomendações. Evidentemente, são aquelas que a gente já falou. O Estado tem que estar mais forte, a gente precisa ter mais assistência técnica, não só para o restauro propriamente dito, mas para o desenvolvimento de todos os viveiros. Precisamos ter previsibilidade para que isso aconteça. E precisamos do setor privado. A gente vai ouvir, quer dizer, daqui a pouco, as histórias, como é que o setor privado está tratando com isso. Ainda precisamos escalar, mesmo no setor privado, em quantidades muito grandes. Precisamos de maiores captações. E, a ouvir ainda, quer dizer, pelo que a gente vê no restauro, a economia do restauro privado depende fundamentalmente da acreditação de carbono, ou do carbono de uma maneira mais ampla, talvez, não necessariamente como crédito, mas de uma maneira mais abrangente, ou né, a exploração da madeira nativa, como tem exemplos de algumas empresas que fazem de uma maneira, de outra, ou combinação das duas coisas. Basicamente, eu lamento dizer que não há uma fórmula mágica para o angu que foi discutido mais cedo. O que é preciso é dar mais previsibilidade, dar mais estrutura e incentivar os modelos. Qual é o papel do Estado nisso? É criar o ambiente adequado, o ambiente seguro para que o mercado privado consiga escalar e multiplicar as iniciativas existentes. E com isso eu termino. Obrigada, Maurício. Tiago, agora passando, né, para uma visão mais do setor privado, a Regreen, hoje, ela tem uma estrutura de projetos, né, dentro dos projetos de vocês, que vocês conseguem gerenciar os impactos socioeconômicos. Então, queria ouvir um pouco de você, né, como que vocês estão criando, né, esse valor para atrair o capital, né, e quais os mecanismos inovadores, né, que são utilizados e são também promissores para escalonar esse modelo de negócio para a restauração. Bom dia, obrigado aos organizadores pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Como você falou, a Regreen é uma empresa de restauração ecológica, né? A gente pega áreas que foram desmatadas no passado, décadas, às vezes até séculos atrás, e restaura o ecossistema original. A gente monetiza essa restauração de algumas formas, a principal delas sendo a venda de crédito de carbono de remoção de alta qualidade. Você fez uma pergunta de como que a gente cria esse valor na visão do mercado privado, né? E eu queria, na verdade, primeiro começar a falar desse valor e botar ele nos termos que eu acabo tendo que falar muito no dia a dia. A gente hoje gera uma taxa interna de retorno nos nossos projetos que é aproximadamente o dobro do que um projeto de eucalipto gera, para pegar um exemplo florestal, muito mais consolidado, com muito menos risco e outro tipo de impacto ambiental. Então, eu acho que não se trata... A gente, até hoje, tem conseguido, eu acho, ganhar confiança na nossa capacidade de gerar retornos superlativos comparado com outras alternativas. Mas a verdade é que só gerar esse retorno na planilha não é suficiente. A gente precisa fazer outras coisas para trazer o capital para a mesa e para conseguir, assim, escalar.
A primeira, talvez, é uma palavra também muito falada no nosso meio, que é de-risking. A gente tem que conseguir mostrar que, para cada elemento do projeto, a gente já conseguiu ter algum progresso e, portanto, a gente diminuir o risco associado a esse projeto. Um risco clássico, né? Você monta um projeto maravilhoso, eu quero falar, mas e o risco de mercado? Né? Quem que vai comprar isso? Estamos falando de crédito de carbono, e quanto que eles vão pagar por isso? Então, a gente conseguiu, por exemplo, assinar contratos de longo prazo com empresas como a Nestlé e como a Microsoft. Esses contratos têm obrigações, né? Eles vão comprar quantidades pré-determinadas de carbono anualmente ao longo de 15, 20, 30 anos, por preços pré-determinados. Portanto, o risco de mercado sumiu. Né? Você já conseguiu tirar esse risco, um banco olhando esse projeto, ou um fundo olhando esse projeto, já passa a olhar ele com outros olhos. Tem alguns outros elementos de de-risking que a gente não fez ainda, né? Mas que a gente tem que conseguir fazer e o mercado está evoluindo. Um exemplo são seguros. Né? É comum que grandes projetos de infraestrutura tenham seguros, para que, se você não completa o projeto ou dá alguma coisa errada, quem deu o dinheiro não fica na mão, tem uma seguradora que está garantindo. Então, esse é um exemplo de um novo nível de de-risking que a gente está começando a olhar e o mercado está se movimentando para fazer. Então, só para trazer dois exemplos. Agora, no fundo, também, tem coisas que só o tempo vão trazer. Né? Assim, não tem como eu comprovar que a floresta vai crescer não sei quantos metros cúbicos por ano, etc., sem ter um mínimo de um track record. Então, eu acho que a gente vive uma dor de querer crescer muito rápido como empresa privada, de querer ter um impacto muito grande na crise climática, que não espera a gente, mas a necessidade também da gente comprovar certas coisas e começando a gerar credibilidade. Então, o de-risk é uma coisa que a gente já começou e que eu acho que ela vai continuar. E ele não vem só pela gente, outros atores do mercado que estão na mesma atividade também vão gerando esse conhecimento e vão diminuindo esse risco, e a gente junto vai evoluindo. Eu acho que o segundo elemento que a gente tenta trazer para os projetos, para atrair o capital privado e aumentar a possibilidade da gente escalar, é agregar outras receitas. Né? A receita do carbono é maravilhosa, é a nossa principal, tem N vantagens em relação a trabalhar com essa receita, mas ela não deveria ser a única. No painel anterior, e praticamente em todo evento que eu vou, se fala muito, e acho que ninguém aqui tem dúvida, de todos os benefícios que uma floresta gera para a comunidade no entorno, né? Que vão muito além só do benefício climático. Né? Tem polinização, tem recursos hídricos, fixação do solo, etc., etc. Eu acho que a gente tem um desafio de conseguir capturar monetariamente esses benefícios, porque hoje a gente põe tudo na conta do carbono praticamente, e todo o resto vai junto, de certa forma. E eu acho que a gente tem também um desafio de conseguir agregar outras culturas ou atividades econômicas que convivam bem com a restauração da floresta. Né? Se fala muito, por exemplo, de agrofloresta, tem outras coisas que podem ser feitas. A gente tem um modelo de civicultura de nativas, onde uma parte da área a gente planta com um número reduzido de espécies, colhe, usa isso em produtos madeireiros de alto valor e depois restaura a floresta de novo. Quando a gente consegue agregar essas outras receitas e tornar a floresta, entre aspas, mais produtiva, a gente consegue melhorar o retorno, eu consigo que ele seja mais alto ainda, eu consigo trazer resiliência para o projeto, eu consigo descorrelacionar isso só com o mercado de carbono. Então, o financiador, olhando isso, já olha com olhos diferentes. Né? Então, é uma busca constante. E na Regreen, a gente, inclusive, faz questão de não se definir como uma empresa de carbono. A gente é uma empresa de restaurar a floresta. E a gente tem que conseguir capturar e monetizar todos esses benefícios que a floresta traz para a gente, para a sociedade. Né? Por fim, eu acho que um terceiro elemento importante de falar é o que a gente faz e como que a gente trabalha para atrair o capital. Né? Eu acho que não é só, como eu comecei a falar, uma questão de retorno. Quando você está sentado com o banco, você pode apresentar o retorno que for, mas ele enxerga aquilo como uma classe de ativos. Se é uma coisa nova que ele não olhou, a resistência de olhar uma coisa nova é muito grande. A pessoa tem que perceber que ele não está olhando um deal, uma transação que vai ser feita uma vez e depois nunca mais. Aquilo tem que ter uma perspectiva de ser um mercado endereçável grande, que vale a pena ele investir naquilo e passar a trabalhar nisso. Porque vão ser muitas transações ao longo de muitos anos. Hoje, para um gestor num banco, é muito mais interessante ele fazer um deal de eucalipto, porque ele já fez 200, vai fazer mais 200, é um mercado de muitos bilhões, do que ele é um deal de restauração de nativas, por mais que gere um retorno um pouco maior, é muito trabalho, e o que ele vai fazer com esse conhecimento depois? Quantos outros deals vão poder ser feitos? Então, acho que tem um trabalho muito grande que a gente faz de educação dos investidores.
Eu falo com centenas de investidores, centenas de off-takers, isso faz parte de construir o mercado. E acho que tem um papel grande também dos próprios bancos de desenvolvimento. O Marcos do BNDES estava aqui antes. Eles existem justamente para plugar esse gap. Quando você tem uma atividade, que é uma atividade positiva, que gera os retornos, mas ela está na sua infância, e precisa de uma ajuda para sair da infância para a adolescência, depois para a vida adulta, o banco de desenvolvimento ajuda muito. O BNDES tem sido o grande parceiro. Então, acho que esses 3 elementos, o elemento de de-risking, de agregar receitas para tornar o projeto mais robusto, e de fazer essa educação do investidor e mostrar como funciona o projeto e que isso pode ser um mercado muito maior, são 3 elementos importantes, eu acho, de escalabilidade para a gente. Obrigada, Tiago. Acho que são pontos bem relevantes que a gente não tinha falado ainda no primeiro painel, que vão dar uma boa discussão. Carole, agora você representando a coalizão, né? A coalizão como essa articulação multissetorial, eu queria entender como que a coalizão, né, esse tipo, a gente falou mais cedo, né, que existe uma demanda de governança para a restauração, existe um ecossistema para ser articulado, né, quando a gente fala de cadeia da restauração. Como que a coalizão ela está contribuindo, né, para traduzir a complexidade, né, dessas, não só das técnicas de restauração, para esse setor político, né? Considerando que a gente tem uma política pública robusta, né? Mas que a gente está olhando para um ecossistema um pouco mais amplo. Obrigada, Cissa. Obrigada também a Beverhill pelo convite de estar aqui hoje. Eu fico super feliz de sentar aqui, porque acho que são grandes parceiros, né? Beverhill é um parceiro da coalizão já faz algum tempo, nas agendas do Código Florestal, de bioeconomia. A Green, a Mari Barbosa, nossa líder da Força-Tarefa de Restauração, aí junto com o Rubens Benini da TNC e também da Laura Antoniazzi da Agroícone. E eu acho que isso representa, né, como um começo, o que é a coalizão, né? Esse trabalho coletivo que a gente tem, fazendo exatamente essa ponte técnica entre as complexidades, né, do mercado e a política, né? A coalizão atualmente nós temos mais de 430 membros que fazem parte da rede nessa plataforma multissetorial aí que envolve sociedade civil, setor privado, setor financeiro, academia. Vocês já devem ter me ouvido falar isso pelo menos umas 10 vezes. Eu acho que essa multiplicidade, né, esse arranjo único é exatamente o que permite a gente conseguir traduzir essas discussões técnicas em ações, em soluções convergentes e acionáveis, olhando para políticas públicas a partir do ponto de vista do setor privado, mas também tendo como um background assim, esse olhar da ciência, né? O olhar das salvaguardas e também das adicionalidades que esses negócios vão ter para uma transição climática, né? Então, qual é o papel desses novos negócios, dessa nova economia numa transição climática? E eu acho que uma coisa que é muito interessante sempre destacar, especialmente quando a gente fala sobre o tema de restauração, é a presença de representantes do agro dentro dessa agenda, porque o potencial que o agro tem, seja através, né, da implementação de diversas técnicas aí de agricultura de baixo carbono, seja integração lavoura-pecuária, na própria agenda de restauração, né, a propriedade privada como uma pequena escala, né, nesse mosaico dessas agendas de restauração. Nós temos 12 forças-tarefas da coalizão que são esses motores de discussão. Adorei assim, o pensar, né, o traduzir complexidades em ações escaláveis, né? É um baita de um desafio. Eu acho que diversos de nós vêm fazendo isso de diferentes formas. E a gente tem 2 forças-tarefas que vão exatamente olhar para a restauração, para a silvicultura de nativas, para o mercado de carbono, para a PSA, para o Código Florestal, para a regularização fundiária, que são temas chaves quando a gente quer produzir essas recomendações concretas, né? A gente fez isso no Planaveg, a gente fez isso no PNCPD, com a agenda toda de PSA, né, desde a construção da lei, da regulamentação, com as políticas de bioeconomia, apresentando isso, seja para o Congresso, seja para atores do Legislativo, mas também junto ao Ministério, parceiros internacionais, tentando, de fato, reduzir essa distância, né, entre a discussão técnica, que surge aqui, muitas vezes, né, nesses espaços de conversa, e como que isso se concretiza, de fato, em alterações que podem dar escala e podem dar respaldo político dessas alterações junto ao poder público. E aí tentando aterrissar um pouco, né, como que isso se concretiza, né? Eu acho que o Maurício falou bastante, né? O setor privado
demanda previsibilidade, né? Demanda uma clareza regulatória, demanda essa estabilidade. A coalizão, atualmente, a gente acompanha mais de 200 projetos de lei e atua no diálogo técnico entre Congresso e Executivo, ajudando a reduzir esses riscos e transformar regras, né, regulamentos, instruções normativas em condições mais seguras para investimentos que estejam alinhados exatamente com essa transição climática. A gente tem uma agenda prioritária de PLs que a gente monitora, que foi lançada no início desse ano para 2025. Né? Então, a gente não monitora só apenas PLs do Executivo, mas tem programas chaves com os quais no Executivo que a gente acompanha, seja florestas produtivas, seja implementação do CAR, seja agenda de concessões. Mas, especificamente, desses 200 PLs, a gente tem, atualmente, 3 projetos de lei em tramitação no Congresso que são centrais para a agenda de restauração. Né? Um deles é o PL 5634, de 2019, que fala exatamente sobre a silvicultura de espécies nativas, dentro desse portfólio de opções que a gente tem dentro do modelo de negócio da restauração. A gente acompanhou há muito tempo, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, agora vamos acompanhando a sua regulamentação. Tem também uns PLs que olham para a Política Nacional de Bioeconomia, né, o PLP 150. A gente tem todo um esforço agora em andamento do Ministério do Meio Ambiente de coordenação de uma Política Nacional de Bioeconomia. E uma das parcelas dessa agenda de bioeconomia dialoga diretamente com a restauração. Então, qual é a contribuição da restauração para esse carbono de mais adicionalidade, que tem um input maior sobre biodiversidade? Como que essa Política Nacional vai alavancar diferentes mecanismos, instrumentos financeiros para a bioeconomia, que inclui também restauração, além de um outro que é a Política Nacional de Desenvolvimento da Economia da Biodiversidade. Mas, além desses 3 prioritários, eu acho que existem outros, né, que atacam diretamente e que a gente incide de uma forma muito crítica contra retrocessos. Né? Acho que no primeiro painel, teve alguém que fez uma pergunta, né, e falou exatamente sobre a importância da regularização fundiária para a gente poder avançar com as agendas de restauração. A gente monitora alguns PLs específicos, né, que incidem e que tentam fragilizar a regularização fundiária no Brasil, sem falar dos atuais 100 projetos de lei em andamento no Senado que, de alguma forma, tentam alterar o Código Florestal. Chega a ser cansativo a defesa do Código Florestal. A gente tem, inclusive, um mantra dentro da coalizão, né, que chega de mudar, está na hora da gente implementar o código. Poderia ter sido melhor, poderia fazer passado, isso são 10 anos atrás, a gente tem que caminhar para a implementação dos instrumentos do Código Florestal, porque ele é muito importante para viabilizar exatamente essa agenda da restauração e também outras. Né? E aí, só para concluir, eu queria dar um exemplo específico, porque o Thiago Belotti estava aqui pela manhã, não sei se ele ainda está, mas ele citou o exemplo da IN17, né, de 2017. Né? Acho que esse é um exemplo claro da atuação da coalizão em como identificar desafios e tentar destravar oportunidades para a agenda da restauração. A coalizão elaborou uma nota técnica conjunta em apoio ao DEFLA, do Ministério do Meio Ambiente, junto com a Rede Nativas e o REDAR, então, né, os 2 atores representativos aí da produção de sementes e mudas no Brasil, propondo uma revisão dessa IN, né, que é uma IN que trata da produção, comercialização de sementes e mudas de espécies florestais nativas. Só que essa norma ela foi pensada com um foco em cultivares agrícolas, com uma agenda de uniformidade, de produtividade, e ela não se aplica necessariamente à realidade desse novo ecossistema, desse novo modelo de negócios da restauração. Raul do Vale está aqui, assim, foi uma pessoa-chave na construção, na revisão dessa nota técnica entre esses 3 coletivos. E o que a gente defende é exatamente um marco regulatório que ele vai conseguir entender a diversidade genética que é necessária para a produção de sementes, que vai valorizar esses coletores comunitários, fortalecer essas cadeias regionais, criar uma base para que a restauração possa, de fato, acontecer em escala, né, adaptando essas regras, né, do Renasem, nessa interseção entre o MAPA e o MMA, para que as diferentes finalidades do modelo de negócio possam acontecer, seja para carbono, seja para nativas, seja para restauração ecológica, seja para restauração produtiva. Sem resolver essa base da produção de sementes e mudas, não há como a gente falar sobre restauração em escala no Brasil. É que nem se a gente fosse falar sobre agricultura sem ter sementes agrícolas para produção.
esse é o preço, quando a gente estava falando antes, né, da necessidade da escala e diminuir o preço da restauração. Às vezes a coalizão atua em ponto de acupuntura como esse, que vão exatamente olhar sobre a nossa capacidade de reduzir preços e dar escala para a agenda. Obrigada, Cissa. Obrigada, Carole. Passando agora para a Alessandra, que vem, né, representando a Sobre e, né, a academia, eu queria entender, pela sua fala, como que a gente pode estar tratando, né, a restauração como um negócio, né, e como que isso pode abrir acesso a novos mercados e criar vantagens competitivas, tangíveis, né, para empresas. E aí trazendo um pouco dessa formação profissional mesmo, né, dessa demanda que foi colocada também mais cedo em relação a esse novo profissional dentro da cadeia com essa visão de restauração. Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todos, né? Digo que é uma responsabilidade enorme estar aqui hoje, né? Na presença de vocês, agradeço a BV Rio, na pessoa de Roberta, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho sobre essa jovem sociedade científica, né, que tem pouco mais de 10 anos, que é a Sobre. E a gente se orgulha muito de ser uma sociedade científica plural e especialmente abertas a não cientistas, né, que é e todas as demandas, para além da academia, a gente faz questão de estar presente, como o dia de hoje, né? Então, a gente é disposto a dialogar desde Regreen, BNDES, até ao simples coletor de sementes Genipapo Canindé, numa terra indígena do Ceará. Então, essa é a nossa sociedade e eu me sinto bastante orgulhosa da mesma. Respondendo a Cissa, eu acho que o painel anterior, né, que nos antecedeu, ele deu uma série de spoilers do que a Sobre anda fazendo, muito ainda a passos de formiguinha, né? Porque é uma sociedade científica, obviamente sem fins lucrativos, sem receita. Depende muito do apoio dos parceiros, e tem vários deles aqui presentes hoje, para que a gente possa funcionar. Então, o primeiro ponto importante, eu acho, é um programa recém-criado na Sobre, que é o Dispersar, que é o programa inicial de formação continuada, né? Inicial e continuada em restauração de ecossistemas, né? Esse programa ele tem o objetivo exatamente de propagar as boas práticas da restauração de ecossistemas, né? Especialmente entendendo que passos antecedem a restauração de ecossistemas, especialmente, por exemplo, o diagnóstico, né? A gente vê muitos projetos de restauração que começam com a implantação da restauração. E como, às vezes, essa restauração ela apresenta trajetórias não adequadas, porque não se gastou 6 meses para fazer o diagnóstico daquela área. Qual é o ecossistema de referência? Quais são as transformações que esse ecossistema de referência está passando? E uma série de questões. Então, o Dispersar, eu acho que é um bom ponto, um bom programa para que a gente consiga preencher essa lacuna formativa que a gente tem hoje, né? A gente tem pressa, né? As mudanças globais estão aí, a gente não tem recurso e aí, pressa e recurso, a gente não pode errar. E como que a gente não erra? Capacitando as pessoas, formando as pessoas, e a Sobre hoje está no Dispersar, a Sobre hoje está no Programa Indígena de Restauração de Ecossistemas, né? A gente está caminhando por aí, tentando levar, como diz Tainá Godoy, a palavra das boas práticas da restauração de ecossistemas. Mas um outro ponto, e aí partindo para o setor empresarial, né? Primeiro, que eu sou uma acadêmica que acho que a parceria público-privada é o futuro das universidades brasileiras, né? O governo não tem o recurso para a restauração, da mesma forma que não tem o recurso para a academia. Então, parcerias público-privadas são bem-vindas, né? E aí eu acho que o primeiro ponto foi uma pergunta que foi feita no painel que nos antecedeu. Aonde estão essas pessoas, né? Então, eu parto do princípio de que o setor empresarial ele precisa ter a possibilidade de enxergar a cadeia da restauração senso amplo. E o que a gente da Sobre chama de cadeia da restauração senso amplo? Chama de aonde estão os programas de pós-graduação que formam essas pessoas, que vão formar outras, né? Aonde estão quem vende insumos, quem presta serviços, aonde estão os viveiros, viveiros comerciais, viveiros
comunitários, aonde estão as instituições de pesquisa e extensão da restauração, né? E aonde estão as políticas públicas, né? Aonde está? Então, se a gente consegue achar esses serviços, né? Por exemplo, se a gente conseguir entender qual é a política pública que incentiva e que traz benefícios para quem restaura, a gente vai muito além. E aí eu vou fazer propaganda, que o Tiago Belotti já fez. Tiago era o último vice-presidente da SOBRE, da Vitrine da Restauração. A Vitrine da Restauração é uma plataforma que começou com o apoio da Coalizão, né, e o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, hoje um capítulo nosso, em 2020, era simplesmente um mapa que plotava aonde está quem faz os serviços da restauração. Em 2023, com o apoio da WWF, a gente criou a Vitrine 2.0, com possibilidades de busca e várias outras melhorias. E agora nós estamos para implementar em setembro, outubro, a Vitrine 3.0, com apoio fundamental da BV Rio. E nessa vitrine nós temos camadas que têm tudo isso que eu falei para vocês. Onde está a pós-graduação, onde está quem presta serviço, onde estão os viveiros, né? Eu creio, então, que a vitrine é uma das várias oportunidades, porque ela é uma plataforma que se propõe a unir todos os atores da cadeia da restauração, né? Então, isso é, sim, uma grande oportunidade de ganho de escala, né? Que muito interessa ao setor empresarial, mas interessa, de fato, a todos nós, né? Porque é uma corrida em glória, né? Parece que a gente está enxugando gelo nessas questões de mudanças climáticas, né? Então, imagina se a gente tem, né, eu vejo, por exemplo, vários termos de referência de várias organizações buscando saber aonde estão o estado da arte do incentivo em estados. E a gente já tem isso na vitrine, né? Quais são as políticas públicas, né? E esses diagnósticos das legislações, oportunidades fiscais para restauração. E também, né, está na hora da gente implementar uma camada a mais, que seria uma camada que as empresas pagadoras de restauração têm que ser entendidas como atores chaves da restauração, né? Então, a gente tem que entender que as empresas pagadoras de compensação ambiental temos que linkar as empresas pagadoras de compensação ambiental com quem faz restauração, com quem precisa da restauração, né? E assim a gente imagina que conectar a todos numa mesma plataforma de fácil acesso, online, seria um ponto extremamente importante. E aí, aproveitando também a fala do Alberto Lopes, do IBAN, né, que ele perguntou, né, que onde está a cadeia da restauração, e aí eu convido a todos a entrar no site da SOBRE e visitar a vitrine da restauração e nos sugerir melhorias, vir ser nosso parceiro na SOBRE. E aí aproveito, Ivan, e digo para ti que já existe uma feira da restauração, que seria as conferências bianuais da SOBRE, né? Nós tivemos a SOBRE 2024 no Nordeste do país, em Juazeiro, Petrolina, e agora a SOBRE 2026 vai estar em Brasília, no fim de julho, né? Anote aí na agenda. E lá a gente propõe exatamente a fazer, não estamos chamando de feira, né? Estamos chamando de banco de negócios da restauração, colocar todo mundo para conversar. A academia, o setor privado, os coletores de semente, as comunidades tradicionais, para que a gente se conheça e cada um entenda a sua necessidade. Reparem que hoje a vitrine ela tem pouco mais de 500 acessos, porque a vitrine é autodeclaratória. Então, eu preciso querer estar na vitrine. Mas agora, com esse apoio aí da BV Rio, a gente está tem um curador na vitrine, que está até aqui comigo, Tiago Serrano, nosso colaborador fundamental. E hoje a vitrine, para vocês terem uma ideia, a gente está chocado. A gente entende que essa vitrine hoje tem quase 1.000 prestadores de serviço e fornecedores de insumo. Então, eles só não estão visíveis para nós, mas eles existem. A gente tem cerca de 350 viveiros comunitários ávidos a vender, mas precisa desses destraves legais que foram ditos aqui. Temos mais de 400 laboratórios de pesquisa e extensão querendo serviços e querendo auxiliar. Também políticas públicas, 112 programas de pós-graduação, e isso foi um ganho nos últimos 5 anos. A gente partiu de 50 programas para mais de 100. E, por fim, mais de 150 movimentos sociais em prol da restauração.
Então, está todo mundo aí, a gente só precisa se conectar. E uma plataforma digital com todas essas camadas, com todos esses diferentes atores, a gente pensa que pode auxiliar nesse ganho de escala da restauração. Obrigada, Alessandra. Dando continuidade aqui com a Ana Garrido. Ana, você que vem já dessa ecossistema aí das soluções baseadas na natureza, né? Queria entender quais são os principais critérios, né, que os investidores e as certificadoras estão buscando hoje, né, para qualificar essa discussão, né? Quais são as inovações necessárias que estão sendo já colocadas na mesa de negociação? Bom, primeiramente, bom dia. Agradecer a BV Rio pelo convite. Foi um pouco corrido, porque hoje também está acontecendo, eu fico em São Paulo, e hoje também está acontecendo um evento importante para o mercado de carbono lá em São Paulo, mas a gente fez questão de vir, porque a agenda é absolutamente pertinente, né? Tem os atores aqui que são fundamentais, né, na realização dessa agenda, e trazer um pouquinho, então, desse olhar do mercado de carbono, né, e dos créditos de carbono, como é que eles se integram a todas essas iniciativas aqui. Apresentar a Eco é uma empresa que tem mais de 25 anos de atuação em estruturação de projetos de financiamento climático, e mais atualmente a gente tem atuado com uma abordagem de consultoria, então capacitando atores, entidades, produtores rurais que querem estruturar projetos de soluções baseadas na natureza, estruturando, né, criando toda a infraestrutura necessária para eles poderem acessar financiamento climático. E aqui eu minha fala vai ser mais focada nos créditos mesmo de carbono, né? Então, você perguntou quais são os critérios principais, né, para investidores e para as certificadoras, né, que eles olham. Acho que a palavra é integridade. Hoje em dia é o que vem norteando mesmo esse universo da certificação, né, de projetos de carbono. Agora, eu acho que a integridade em diferentes componentes. Para os investidores, eu acho que eles buscam muito uma integridade na capacidade de gestão, né, dos implementadores, dos proponentes, quem vai estar na operação do projeto. Então, eles muitas vezes têm seus procedimentos e requisitos, né, já construídos pelos próprios investidores para poder aprovar financiamento, e normalmente eles envolvem uma capacidade do proponente de desenhar o projeto, né, com uma teoria da mudança, enfim, ter um racional muito lógico, desenho de indicadores, e também uma capacidade de governança para poder monitorar todos esses dados e fazer seus relatórios de impacto, né? Então, métricas que sejam mensuráveis. Isso os investidores já trazem muito, né? Esse, digamos, arcabouço de requisitos. As certificadoras, por definição, já são isso, né? Elas são um marco regulatório para desenhar e gerenciar projetos. Já trazem todos esses componentes. Então, o que elas olham mais, hoje em dia, em relação à integridade, é a forma de contabilizar os créditos, né? Então, de fato, quantas emissões foram evitadas ou quanto um projeto de restauro consegue remover. Então, a gente tem visto, nessa questão da integridade, as certificadoras trazendo muito revisão de metodologias, né? Para restauro, é muito a questão da linha de base, né? Porque esses projetos têm um princípio, né, que é fundamental em projetos de créditos de carbono, que é o da adicionalidade. Então, precisa-se saber, as metodologias precisam prover uma forma de mensurar para, de fato, os créditos serem emitidos só sobre aquilo que é adicional ao que já aconteceria por uma regeneração natural, por exemplo, né, em uma área que já esteja se regenerando. Então, as metodologias têm trazido essa questão da linha de base dinâmica, enfim, para projetos de restauro.
E, nesse sentido, eu acho que, para falar um pouquinho diferente da fala do Tiago, num outro modelo de projeto de restauro, a nossa experiência atualmente, né, com os nossos parceiros implementadores, o pessoal quem está na área, né, os que têm propriedade, é que o desafio grande para cumprir com esses dois critérios, né, de capacidade de gestão e também a implementação do projeto e os custos da certificação, que não são desprezíveis, né, existe um custo também aí envolvido, é um pouco esse modelo que a gente trabalha direto com o produtor, né, é um modelo de restauro mais ligado ao produtor rural que está na área, então pequenos produtores rurais, médios e grandes também, de conseguirem estruturar um projeto, né? Então, o desafio grande é financeiro, porque você falou sobre a taxa de retorno dos projetos, né? Nesse caso, assim, eu acho que existe uma diferença muito grande dos custos, né? E também da operação, porque são áreas muito pulverizadas, né? Muitos atores para gerenciar. No caso de projetos que são agrupados com pequenos produtores rurais, isso leva muitos custos também. Então, a gente tem visto, assim, quando a gente vê os projetos, que, às vezes, o crédito não consegue pagar a implementação. Então, também trazer para esses projetos associar uma renda, né, da própria atividade agrícola é uma solução. Você trouxe madeiras nativas, enfim, os SAFs. Eu acho que é uma coisa que já foi dita bastante também na primeira sessão. E trazer outros financiamentos, né, que não seriam reembolsáveis. Então, a gente ainda vê que esses projetos precisam muito, porque, além dos custos da própria atividade de restauro, tem esses custos para se estruturar, para poder atender às exigências de certificadoras e investidores nos quesitos de gestão de projeto e governança, né? Então, eu acho que o ideal é sempre incluir mesmo uma renda adicional da própria atividade agrícola e uma blended finance, né? Que tanto se fala os créditos, dependendo do modelo do projeto de restauração, não serão suficientes para pagar a operação. Eu acho que tem também aí um viés que muito se discute, que é o valor também dos créditos, né? A gente roda modelos com o valor médio, as últimas transações das plataformas que a gente consegue acessar, talvez devessem ser mais caros, né? Os créditos, eles têm essa variação muito grande de valor, depende do tipo de projeto de restauro. Então, para botar aí no espectro um de eucalipto valeria muito menos, porque ele não tem associado muito a ele as questões de adicionalidade, são questionáveis, e também co-benefícios, né, sociais e ambientais. Então, projetos que têm mais biodiversidade nos seus modelos, projetos que trabalham com pequenos produtores rurais, projetos que também associam renda, porque é um componente de permanência, né, para a sustentabilidade financeira dos projetos, tendem a ter valores maiores. E aí eu acho que ultimamente a gente tem trabalhado muito na ECO com um modelo assim de parceria, estruturação desse tipo de projeto de restauro com produtores rurais, que é trazer o terceiro setor, né, investidores e o desenvolvedor de projeto para fazer a estruturação. Porque, às vezes, eu venho do terceiro setor, tenho 12 anos de atuação, e quando eu trabalhava lá nesse lado, eu tinha muito essa questão de entra a ONG, estrutura o projeto, capacita, traz um modelo econômico sustentável ali, com algum produto da biodiversidade, mas, normalmente, o que a gente vê é que, quando saía a ONG, quando saía o doador, esses projetos, muitas vezes, desmoronavam, né? E os investidores sempre, os financiadores, os projetos sempre pedem
no desenho do projeto, muito comum a gente achar qual é a sua estratégia para a sustentabilidade financeira. E eu era uma forte defensora de que precisamos trazer os créditos de carbono para esses projetos, né? Na minha época existia muito ceticismo. Eu acho que hoje em dia não mais. Temos várias das ONGs aqui, muitas já procurando inserir o componente. Porque já existem esses projetos, eles já estão lá, eles já estão acontecendo. Esses atores conseguem financiamento, eles têm prática em buscar, né, esse financiamento não reembolsável. Mas eles têm problemas com a sustentabilidade financeira. Então, acho um componente muito interessante e um arranjo muito promissor também, né? Juntar o terceiro setor, os investidores, talvez pedirem que tenha alguma coisa nesse sentido, né, dentro das propostas de financiamento, e os desenvolvedores de projeto para poder fazer toda a estruturação, porque normalmente o terceiro setor não tem experiência nesse mundo da certificação, né? E dizer também que esse modelo de projetos com produtores pode ser mais custoso, ele pode ter, quando a gente projeta assim, uma questão de escala mais desafiadora, né? Porque, de fato, é muito difícil gerenciar muitos atores, enfim. Mas eu acho que ele tem um fator multiplicador muito interessante, porque quando você pergunta para o produtor rural, assim, quem trabalha com produtor rural, acho que já ouviu isso várias vezes, o que faria, né, o senhor trocar o seu modelo produtivo ou acreditar, né, na nossa proposta, que vai ter um retorno melhor, vai ter mais benefícios para a sua propriedade. Eles sempre falam, eu vejo o que o meu vizinho está fazendo. Se funciona, eu faço. Então, assim, tem esse fator multiplicador, né? Projetos bem implementados, com resultados mensuráveis, com boa publicidade, com boa articulação, eles, às vezes, se multiplicam organicamente, né? A gente não precisa fazer muito esforço, porque é isso, o produtor rural ele vê o que o vizinho faz. Funcionou, ele tende a repetir, né? A gente nunca consegue convencer. Convence quando a gente tem alguma coisa para mostrar ali do lado, né? Quem trabalha com produtor rural sabe. Então, eu acho que é isso. Toquei assim no... Obrigada, Ana. Obrigada a todos os painelistas, né, por trazer essas perspectivas, né, dentro dessa frente do financiamento e do ganho de escala. E eu queria abrir agora para perguntas, comentários. Lá atrás, eu não vou enxergar todo mundo, tá, gente? Camisa azul. Tem o microfone? Quem está com o microfone? Espera aí que está chegando o microfone. Só levanta a mão de novo, por favor. Alô. Obrigada. Bom dia, Luiz Cláudio Castro, Rede Social, consultoria. Nossa consultoria trabalha muito com as empresas, muito em função do fato de que os sócios foram executivos de grandes empresas durante mais de 30 anos. Então, a gente aprendeu bem a falar a linguagem das empresas. Eu queria trazer alguns números que eu acho que são importantes, né? Nós estamos falando de 12 milhões de hectares, né? Se a gente pensasse aí num númerozinho mágico de silvicultura, de floresta nativa biodiversa, que se fala desde muito tempo atrás, de $21 mil por hectare, aí compreendido produção de muda, plantio e 7 anos de controle, incluindo controle de pragas, formiga, lagarta, controle de fogo, aceros, enfim, todo o conjunto de controles para se garantir que aquela floresta chegue a um estado de desenvolvimento possível para continuar. A gente está falando aí de alguma coisa na ordem de 1,4 trilhão para fazer esses 12 milhões de hectares. Bom, lógico que nem todos esses 12 milhões de hectares eles se aplica a essa técnica silvicultural completa. Você pode fazer muita coisa por cercamento e proteção, você pode fazer alguma coisa de borda, você pode fazer alguma coisa com recuperação em manchas, em clusters, ou seja, você pode reduzir esse custo. Vamos supor aí que esse custo se reduza para 10 vezes menos do que esse valor, né?
Então, nós estamos falando aí de alguma coisa da ordem de 20 bilhões por ano para fazer a recuperação desses 12 milhões de hectares. Muito bem. Como o Maurício bem falou, 8 milhões aí estariam associados à questão da recuperação dos passivos de reserva legal, né? Então, existe aí uma necessidade de garantir, como o Maurício mesmo afirmou, o enforcement, a capacidade do governo de fazer isso acontecer. A capacidade e também a intenção, o interesse do governo de fazer isso acontecer, né? Além dessa questão, você tem aí alguma coisa da ordem de 7 bilhões ano que seriam necessariamente custeados pela iniciativa privada em projetos voluntários, projetos de interesse. O Tiago falou, a Carole também, a Alessandra também tocou no assunto, da questão da necessidade desse empresário entender o processo e entender, inclusive, a possibilidade de ter receitas, essas receitas aí associadas à produção de madeiras nobres ou a sistemas agroflorestais, agrosilvopastoriza, etc. Produto disso, créditos de carbono, como falou bem a Ana Garrido também. Ou seja, esse conjunto de receitas não está nesse bolo. Mas a gente está falando de um custo isolado de 7 bilhões que seria imputado à iniciativa privada por ano, a iniciativa privada, para poder fazer frente aos 4 milhões de hectares que ficariam fora. Isso aí a gente considerando que o enforcement do governo garante os 8 milhões outros, né? Além, isso nos leva a uma outra questão. Basicamente, eu estou nos desafios aqui na nossa discussão. Isso leva a uma outra discussão também, que é o seguinte: para a gente ter um escalamento dessa restauração, a gente precisa garantir que a velocidade da recuperação seja maior do que a velocidade da degradação, né? A gente tem que ter um saldo positivo nessa história. E aí o enforcement do governo também se associa à necessidade de combater uma coisa que nós estamos vendo hoje, que é o envolvimento, inclusive, do crime organizado, não só na Amazônia, como nas áreas periféricas das grandes cidades do Rio de Janeiro, que, por interesses de grilagem, de mineração ilegal, de desmatamento ilegal com roubo de madeira, e com os lucros que eles oferem a partir disso, não é? Essa degradação ser aumentada. Eu vivi isso como executivo, tanto na Amazônia quanto aqui na periferia do Rio de Janeiro, né? Na tentativa de fazer áreas de restauração, de fazer silvicultura de nativas, recuperação de áreas, e essas áreas serem constantemente destruídas pela ação dessas organizações, de bandidos, enfim. Então, assim, a gente tem esse desafio pela frente, que é um desafio de enforcement, que depende de uma atuação forte de governo e depende de um interesse do governo de fazer essa atuação forte, né? E a gente tem a necessidade desse convencimento dos empresários, do empresariado, e aí eu concordo, principalmente o setor agro é um setor interessante, porque eles têm vantagens importantes com a recuperação de áreas florestais junto das suas plantações, várias vantagens, né? Fogo, controle de pragas, etc. Você diminui custos, inclusive, da agroindústria fazendo isso. Mas assim, a consciência, a conscientização e o entendimento para que eles saibam que essa fatia está ali e que ela tem um custo, o custo não é pequeno, né? Mas existe uma receita, esse cálculo, essa conta tem que ser posta, tem que ser feita. Obrigada. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Acho que é bom a gente tirar um pouco o óculos cor-de-rosa e olhar, de fato, para os problemas reais que acontecem, né? Você me fez conectar muito com a agenda de concessões florestais, né? A coalizão acompanhou bastante todo o processo de revisão da lei, que exatamente deu a oportunidade que a gente fizesse, né, a geração de crédito de carbono, PSA, vinculado
essas novas agendas, esses novos editais de concessões florestais, muito vinculado à restauração. E acho que tem 2 gargalos que são muito identificados entre as empresas do setor para avançar. A gente tem a lei, a gente tem a regulamentação, então acho que, se for olhar do ponto de vista da coalizão, tá legal, resolvemos essa parte normativa. O que falta, então, agora? É conseguir trabalhar em cima da implementação desse novo marco regulatório para fazer com que as empresas, de fato, consigam operar. Um dos grandes problemas é exatamente a questão da segurança, da falta de presença do Estado em muitas áreas, né? A Flona do Bom Futuro tem áreas de invasão, tem o IBAMA. A gente viu, né, nos últimos anos, no governo passado, em especial, uma fragilização da capacidade de agência do IBAMA em algumas áreas. Então, como que a gente reestrutura, né? Acho que uma das conversas que a gente tem feito muito no diálogo com o MMA, com o Serviço Florestal Brasileiro, e com essas empresas, de talvez algumas inovações, né? Assim, eu, antes de trabalhar na coalizão, eu trabalhava com proteção comunitária e vigilância comunitária de terras indígenas, né? Será que não são novos modelos público-privado para vigilância desses territórios, de brigadas nesses novos territórios, de fogo, usar um pouco a inteligência do que são essas brigadas de combate ao fogo, de manejo integrado do fogo, que funcionam muito bem, né? Porque você tem município, de repente você tem estado, você tem polícia federal, mas num momento específico elas conseguem se organizar para atuar naquelas agendas. Então, acho que demanda um pouco de inovação, assim, da gente repensar algumas estruturas, porque a gente sabe das limitações que o Estado tem e das oportunidades que essas políticas têm. E a outra coisa que eu pensei muito, eu não sou a pessoa da finanças, assim, um dia eu queria ter uma aula sobre toda essa agenda nova, assim, sobre blended finance e todas as oportunidades, assim, porque eu escuto muito falar sobre isso, mas acho que, para mim, às vezes é do ponto de vista que vem da gestão ambiental, das florestas, assim, dessa parte de silvicultura, é difícil, e cada vez mais a gente tem que conseguir dialogar sobre isso, né, Ana? Mas é a questão das garantias, né? Acho que um dos grandes problemas que são colocados é como que você repensa o gap das garantias para essa agenda das concessões, da restauração desses novos mercados, como que os bancos conseguem entender que uma lógica de de-risking nesses novos negócios florestais, eles não funcionam como funcionavam antes. E quem vai entrar como garantidor desse risco que está sendo colocado? Alguns você consegue fazer um de-risking, mas em outras lógicas não. Então, acho que 2 coisas que me vieram muito forte conectando com essa agenda de concessões foi isso, assim, né? Desses novos arranjos, da ausência do Estado e também como repensar o financiamento conectando com outras agendas de garantias e de risking também. Oi, Luiz Cláudio, só 2 comentários sobre seus comentários. Primeiro, o custo, né? Concordo integralmente com você que o custo é absolutamente descomunal e o custo que você levantou é relativamente semelhante ao que a gente levantou. E claro que depende do tempo que você considera, do tipo de tecnologia que vai ser usada e etc. Considero também que entre o enforcement da reserva legal também entra. Ela também é possivelmente, nos casos onde não há compensação, né, permitida, o enforcement também teria esse papel. Mas, sobretudo, um último ponto que você falou, quer dizer, a gente está todo mundo falando aqui, levantar recursos para restauro é muito difícil na escala que a gente precisa, né? Tem que ter um modelo econômico adaptado, tem uma série de dificuldades. Da mesma maneira que a conservação na TFFF, né, centenas de bilhões, etc., para a conservação, muito bacana. O restauro tem a mesma dificuldade de levantar quantidades absurdas de dinheiro e muito mais dificuldades operacionais, adicionais, que o outro é conservar. É muito diferente de você resolver todos os problemas e recuperar, ter uma nova área de vegetação. Então, é só para ressaltar, concordando integralmente, quer dizer, é fundamental estancar o desmatamento imediatamente para a gente poder falar do restauro com muito mais paz de espírito, em vez de estar, quer dizer, tapando o buraco e a peneira está furada do outro lado, com os custos estupidamente mais elevados para recuperar esse problema. Era só. Paulo. Gente, eu vou ficar de pé para enxergar. Tinha uma pessoa na sua frente? Tudo bem se ele... Sua vez. Isso. Obrigado. Já está? Uma observação e uma pergunta. Observação a respeito da exposição do Maurício.
quando ele fala que a implementação do Código Florestal não traz prejuízos à economia. Ele tem um impacto mais ou menos neutro no PIB brasileiro, na evolução do PIB. Isso daí, eu acho que o nosso trabalho ali, Maurício, foi muito importante por demonstrar isso cabalmente, que o Código Florestal não é prejudicial ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento agrícola, e eu vou além disso. Nos modelos que a gente elaborou ali, não foram consideradas as externalidades, porque os modelos econométricos, normalmente, eles não consideram as externalidades, eles consideram aquilo que pode ser mensurado. E as externalidades positivas da implementação do Código Florestal são muito grandes, assim como as externalidades negativas da não implementação do Código Florestal também são muito grandes. Então, apesar dos nossos modelos econométricos mostrarem que a coisa é mais ou menos neutra, na verdade, com uma visão de longo prazo, isso daí, a implementação do Código Florestal é altamente positiva, eu não tenho dúvida nenhuma a esse respeito, e foi uma conclusão que o Planaflor deixou muito clara, eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. Essa é a minha observação. Agora, depois eu tenho uma pergunta. Em todos os seminários, em todos os eventos que a gente participa e que tem como foco a restauração, a conservação de áreas florestais, etc., a gente tem sempre objetivos muito ambiciosos. A gente tem sempre números assustadores, digamos assim, para serem cumpridos. E, como o Pedro Moura Costa falou, é muito mais gostoso a gente falar de oportunidades do que de desafios. Então, quando a gente fala de desafio, a gente vê realmente o tamanho do problema que a gente tem pela frente. E aí me vem sempre à mente, quando a gente fala de grandes objetivos, de grandes planos, me vem sempre à mente uma frase de um economista aqui do Rio de Janeiro, um carioca, chamado Fábio de Ambiade. Ele diz o seguinte, que é sempre fácil chegar a um consenso, chegar a um acordo, é sempre fácil estruturar grandes planos quando as diversas partes sentam-se ao redor da mesa sem a presença de quem vai pagar a conta. Eu acho essa frase muito legal, sabe? Porque a gente faz uma porção de planos, a gente faz uma porção, traça uma porção de objetivos, e tem sempre algum cara chato, como eu, algum cara antipático, como eu, que vem fazer a pergunta, de onde vêm esses recursos? E aí a gente já sabe que o governo não tem. Recursos públicos não são suficientes. Um projeto como esse do BNDES, aí do Restaura Amazônia, que tem o BNDES e a Petrobras, oferecendo recursos, a gente está falando de alguns milhares de hectares. Então, certamente, eu não tenho dúvida nenhuma que recursos públicos não vão ser suficientes, muito longe disso. Então, a gente tem que realmente contar com os recursos privados. E aí vem a minha pergunta, depois dessa longa introdução, vem a minha pergunta para o Tiago. Tiago, o que nós temos realmente de recursos privados, nesse momento, sendo investidos em restauração? A gente fala muito de recursos privados. O que a gente tem? O que a gente tem de verdade? Tá? Em termos de recursos, em termos de área que vai ser restaurada, ou que tem na perspectiva iminente delas serem restauradas. Isso daí a gente não pode contar com o pessoal de celulose e papel. Tá? Quando a gente fala em Suzano, em Klabin, em Eldorado, eles estão expandindo as florestas de eucalipto e eles são obrigados, por lei, a expandir também suas reservas legais. Então, não estamos falando disso. Estamos falando de recursos novos. O que a gente tem nesse momento? Não é uma projeção para daqui. As projeções são sempre otimistas, pena que elas raramente se concretizam. O que a gente tem nesse momento de recursos privados? Essa é a minha pergunta. Bom, acho que nesse momento dá para atacar a pergunta por três vertentes. Uma são as companhias privadas que estão se engajando para
desenvolveu um modelo de restauração de alta integridade for profit, né, com fins lucrativos. A Regreen surgiu aí no final de 2021, início de 2022, e surgiu junto com várias outras que vieram mais ou menos nessa época, como resposta, eu acho, ao agravamento da crise climática e o próprio aumento do interesse nesse tema e do preço do carbono. Se você pegar, né, sei lá, 3 ou 4 empresas que surgiram aqui no Brasil, mais 2 ou 3 em outros países da América Latina, mais 1 ou 2 nos Estados Unidos, somar isso tudo deve dar umas 10, 15 empresas. Se você somar tudo que eles levantaram em equity para fazer isso funcionar, deve dar algo perto de, sei lá, $1 bilhão, talvez, 700 milhões de dólares, algo desse tipo. Então, são investidores que tiraram dinheiro do bolso para bancar uma atividade empresarial nova, porque eles acreditam que esse negócio vai dar certo e estão comprometidos com o impacto também. Aí, outra vertente que dá para falar é o próprio mercado voluntário. Quem são os consumidores desse ativo que está sendo gerado, né? E hoje são empresas de grande porte, geralmente multinacionais, muitas delas do setor de tecnologia, mas não todas, que fizeram esses compromissos de net zero lá para 2030, 40, 50, e que elegeram que créditos de remoção, inclusive oriundos de natureza, são parte da solução e começaram a atuar, né? A mais notável delas é a Microsoft, mas tem outras. A gente já fez negócio com a Nestlé, tem concorrente que fez negócio com o Google, com, enfim, N outras. Se você somar tudo que esses caras compraram no ano passado de off-takes, a gente está falando de alguns bilhões de dólares. Mas poucos, 2, 3 bilhões de dólares. Então, tem esse dinheiro na mesa de empresas do mercado voluntário que se comprometem a comprar. Geralmente, elas dão contratos. Elas não entregam o dinheiro todo na mão no primeiro momento. Elas te dão um contrato. Pode até ter algum tipo de adiantamento para ajudar o projeto a sair do chão. Depois, você tem que buscar ferramentas de financiamento. E, por fim, chegando no financiamento, o que tem disponível hoje? Eu vejo, assim, talvez 3 fontes de financiamento. Começar, talvez, pela que tem mais presença aqui, né? Assim, tem os multilaterais. Então, alguns mais ativos, outros menos, todos, de alguma forma, participando da discussão. Tem gente como o BNDES, o BID, bastante ativo também, a IFC, enfim, os europeus, etc. Acho que esses caras estão no jogo. O próprio BNDES deu para a gente um empréstimo de 187 milhões, deu para os nossos concorrentes também, então está participando. Você tem também fundos especializados no mundo do carbono e da restauração. Pessoas que são sofisticadas, entendem os riscos, geralmente estão dispostos a colocar um capital mais flexível e muitas vezes querem retornos muito altos. Então, a gente que é desenvolvedor de projeto, às vezes fica meio apertado de conversar com esse pessoal, porque todo o retorno que a gente gera na nossa atividade, boa parte disso vai para a mão de um financiador como esse. E, por fim, você tem fundos de venture capital, que aí investem em empresas mais arriscadas, no próprio segmento. São cheques menores, mas são cheques catalisadores. Assim, para mim, eu tenho esse capital. Eu não falo muito de capital concessional, capital, assim, eu quero dizer filantropia mesmo, porque eu acho que ele acaba não tendo como modus operandi relacionar com empresas privadas, e sim com ONGs, com o terceiro setor e tudo. Então, eu conheço muito pouco desse segmento. Então, se você somar isso tudo aí, deve estar falando de alguns bilhões de dólares, 4, 5 bilhões de dólares de dinheiro que tem disponível para fazer isso no mundo hoje. É difícil de falar isso. Talvez, eu ia dizer uns 300 mil, 200, 300 mil por ano. Paulo. Então, vai ser o Paulo, depois o Alex. A gente pode fazer um bloquinho de 3 pessoas? Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma consideração? Dando sequência a essa mesma conversa, o Valfredo, eu vou discordar de você. Sem dúvida que há um espaço e a necessidade de atores privados e tudo mais, mas como o próprio Tiago mencionou agora, 5 milhões, 5 bi, né, sei lá, 300 mil hectares, 500 mil hectares, quando a gente está falando de um objetivo uma área muito maior. Quer dizer, a implementação do Código Florestal ela só vai acontecer, quer dizer, como uma visão de governo. A gente tem que implementar isso, porque a implementação plena do Código Florestal vai resultar num aumento significativo do PIB rural e um aumento do PIB nacional. Então, é um investimento para você criar geração de empregos rurais,
businesses rurais, né, casas de vegetação, empresas de reflorestamento, etc., etc., que vai aumentar aquela economia rural significativamente. Mas há uma necessidade de um investimento brutal, seja, sei lá, 1 trilhão ou 200 bilhões, ou seja lá o que for, que precisa vir necessariamente de um governo, renúncias fiscais, alguma coisa assim, para poder, então, gerar esses frutos em um momento futuro. E, sem dúvida, o setor privado pode e deve participar, mas não sozinho não tem a capacidade de mobilizar e direcionar esse capital todo. Então, é uma combinação disso tudo. Mas sem o governo, com essa visão transformadora do meio rural, eu acho que não funciona, Valfredo. Era o objetivo do Plano Aflor, para mostrar que um investimento num Programa Nacional de Desenvolvimento Rural vai pagar dividendos para o governo. Quer dizer, então, como equacionar isso, aí a gente tem que falar... Mas, Pedro, eu acho que tem um caminho do meio, eventualmente, do governo, de alguma forma, facilitando mercados regulados de compliance que tornam a vida muito mais fácil para a gente captar dinheiro. Tem bilhões de dólares, investimento em infraestrutura, você pega os fundos de pensão, fundos de infraestrutura, são fundos trilionários. Só que os caras investem em energia renovável, em rodovia, em aeroporto, em porto, etc., que são infraestruturas mais consolidadas, com menos risco. Você tem hoje um esquema entre as linhas aéreas do mundo que se chama CORSIA. É um esquema que tem uma demanda anual hoje de 150 milhões de toneladas de redução de carbono. A gente não pode vender para o CORSIA. Não pode vender para o CORSIA porque exige uma autorização do governo que hoje não é dada. Então, acaba que o volume fica muito menor, eu não consigo captar o dinheiro, não consigo captar as áreas e fico limitado a uma demanda voluntária que aceita não ter esse tipo de autorização. Eu acho que não precisa ser uma coisa que é 100% capital privado, né, nada do governo, ou o governo assinando cheque para restaurar. Acho que ele pode ajudar a induzir o mercado privado a crescer também. Sim, sem dúvida. Alex. Lá atrás. Bom dia a todos e a todas. Alex Mendes, secretário executivo do Pacto pela Extração da Mata Atlântica. E eu acho que assim, o nosso debate está muito focado na questão do mercado e questão financeira, né, que é muito importante, que é um desafio imenso dentro desse contexto. Mas hoje a gente tem algumas oportunidades, que foi até destacado no painel anterior, que é a questão da governança, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem tido a inclusão de diversos coletivos biomáticos que têm trabalhado dentro desse contexto, tanto financeiro, mas também com uma questão de articulação de atores, envolvimento da cadeia, política pública, né? E aí eu queria entender como que qual que é a visão dos planelistas dentro desse contexto, de qual é o papel dentro desse universo, desses ecossistemas dos coletivos biomáticos. E, além disso, voltando daí para a questão financeira, hoje a gente tem visto uma forte ação para a restauração, principalmente no bioma amazônico, né? E como que a gente consegue trazer luz para os outros biomas ou até mesmo para outras regiões que nem sempre elas estão mapeadas, né? A gente sabe que, assim, quando vem um recurso, o recurso está vindo sempre para onde já está o filé, né? Já tem cadeia estabelecida, já está um processo muito bem consolidado que a gente consegue dar esse processo que a gente quer, escala e beleza. Mas a gente sabe que tem outros ambientes degradados que precisa também de ter atenção e como que a gente consegue fazer essa inovação de trazer luz para esse contexto também. Bom, muito obrigada, Alex, pela pergunta, uma pergunta muito relevante, né? Então, sobre o papel dos coletivos biomáticos, ele é fundamental, né? A Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica
faz uns 3, 4 anos, começou a entender a importância desses movimentos biomáticos e hoje ela tenta salvaguardar esses movimentos biomáticos, os trazendo como capítulo, e muitas vezes um movimento biomático ele não tem um CNPJ para captar recurso, ele não tem como um pacto, um secretário executivo atuante. Então, são fundamentais e a SOBRE tenta auxiliar por esse ponto de vista, mesmo porque quem está na ponta, quem sabe onde está o viveiro, quem sabe onde está o coletor de semente, quem sabe onde está a necessidade, é regional. Né? Não é alguém falando de Brasília, não sou eu do Recôncavo, cada região tem a sua especificidade, a sua questão, a sua forma de falar em restauração. Por exemplo, você vai falar em restauração de ecossistemas com indígenas, que é uma pauta que eu, pessoalmente, atuo muito, eles só me dizem assim, se não for para restaurar floresta que tem comida, nem me chame. Então, são diferentes modelos, né? Diferentes arranjos, e os movimentos coletivos são fundamentais. E eu fico muito feliz de hoje a gente ter um movimento coletivo biomático por bioma, né? O último recém-ingresso como capítulo da SOBRE é o Pacto pela Restauração do Pantanal, e já temos, não, acho que o Araticum, apesar de já existir há muito tempo, entrou como capítulo da SOBRE agora. E mais do que ser movimento biomático isolado, é entender o poder desses movimentos juntos, né? E aí sociedades como a SOBRE, ou até mesmo o Pacto, né, que é articulador e auxilia muito a formação desses novos movimentos, é importante. Vou falar rapidamente também dos biomas fora do foco, né? Muito se fala de Mata Atlântica, muito faz sobre a Mata Atlântica, né? E muita restauração já se fez sobre a Mata Atlântica. Mas existem 2 ecossistemas associados à Mata Atlântica que a gente negligencia absurdamente, que são as restingas, né? E se não fossem elas, as areias tomariam todas as cidades lindíssimas como Rio de Janeiro, e especialmente os manguezais, né? No Brasil, a gente tem um absurdo de área de manguezal. O manguezal é famosíssimo pelo seu carbono azul, e a gente não tem sequer uma técnica estabelecida para restaurar manguezais. A gente não junta em 5 dedinhos dessa mão aqui os projetos que efetivamente trabalham com restauração de manguezais. Então, eu acho que, né, luz a um bioma, mas sim uma formação vegetacional dentro de um bioma, e o que seria da restauração se não fossem os movimentos biomáticos. E só uma última fala, eu concordo, a primeira ação de restauração é conservar, porque se a gente não compreende o ecossistema de referência, a gente está plantando florestas aí sem sustentabilidade alguma. Pode, Carol. Alex, eu acho que não posso me deixar de falar da importância dos coletivos nesses novos arranjos territoriais que estão sendo pensados pelo Planaveg, né? Esses núcleos de articulação territorial, não sei qual é o nome que vai ficar, né? Mas esses hubs, finalmente, de implementação das políticas públicas na paisagem. Eu acho que os coletivos têm uma importância agora na coalizão. A gente tem feito esses diálogos, né? De tentar identificar as áreas mais estratégicas, né? Paramos de falar áreas prioritárias, né? Porque é difícil de definir o que é prioridade, mas talvez áreas mais estratégicas que a gente consegue alavancar. E como, né, a coalizão hospedando o Observatório da Restauração e do Reflorestamento, os coletivos eles são cumprem um papel essencial, né, de apoiar nesse monitoramento da restauração que tem acontecido no chão, né? Então a gente tem hoje em dia 200 mil hectares que avançaram na restauração desde o início do observatório em 2021, o que mostra assim um pouco das nossas dificuldades de escala. E se não fossem os coletivos como esses agentes reportadores das ações intencionalmente feitas, né? Porque a gente não está olhando para a regeneração natural, estamos falando para projetos de restauração, a gente não conseguiria jamais ter uma visão sobre isso e aí direcionar, né, como um direcionador de políticas públicas, de investimento, de capacitação, de esforços, de pesquisa. Enfim, eu sou fã dos coletivos, né? Então acho que é muito importante a ação que vocês têm nesses territórios. Obrigada. Mais uma vez, eu queria agradecer aos painelistas e a presença de todos aqui. Eu acho que a gente pode concluir, né, com conclusões iniciais, na verdade, né, que é importante reforçar a escala, né,
vai ser um desafio, está sendo um desafio, tem sido quem já está aí há mais tempo, né? Já trouxe também essa reflexão, mas a gente precisa combinar, né, dentro de um ecossistema, essa capacidade técnica e a profissionalização, né, garantir que viveiros, coletores, implementadores, eles estejam preparados para atuar, né, como uma atividade econômica mesmo, né, como uma forma de geração de renda para comunidades, para territórios. Né, a gente precisa fazer isso com qualidade, né, trazendo a questão genética, da biodiversidade, da importância, né, de pensar nesses sistemas como sistemas também que vão ser no futuro, né, áreas conservadas e possivelmente manejadas. O fortalecimento das organizações locais, né, como implementadores, como agentes também de transformação, participando dos processos, não só da implementação, mas da tomada de decisão. Acho que o conhecimento tradicional, né, a gente não trouxe muito isso aqui, ele vai ser muito fundamental também para a resiliência das áreas, né, que estão sendo restauradas. E a gente precisa de um ambiente regulatório claro e seguro, né? Acho que a Carol trouxe isso, né? E o financiamento contínuo, que reduz os riscos. Acho que essa questão do olhar para o risco é muito importante, né? Alguém trouxe no primeiro painel, a gente só está falando, né, das alegrias, não está falando das tristezas, e a gente precisa também olhar para os desafios como ponto, né, central da discussão. E celebrar também o que a gente já avançou. Acho que isso também é muito importante. E, por fim, né, quais são os incentivos fiscais estratégicos, né, que vão ser também oferecidos para essa nova economia, né? Vamos colocar a restauração como uma nova economia, também uma nova oportunidade econômica para o país. Então, acho que essas foram as lições, primeiras inquietações do dia, da semana, né? Queria agradecer. E a gente encerra por aqui. E o pessoal, a gente retorna nesse mesmo auditório. Eu não estou ciente do horário, se alguém puder me ajudar. A gente retorna às 2 horas. Muito obrigada.